Hoje nós temos algo muito especial, que é justamente a visão de um salvo. Esse é o tema que o Senhor colocou em meu coração e eu quero compartilhar com você. E eu quero dar continuidade à linha de raciocínio que tivemos a partir da semana passada, quando falamos acerca do Salmo 51, o salmo que foi escrito por Davi, que foi cantado por Davi, e que nos traz riquezas incríveis. E eu quero apresentar, a partir da sua descrição, né, desse salmo, qual é a visão de um salvo. A partir do Salmo 51, nós vamos ver a visão de um salvo. E eu quero ler um pedacinho aqui, junto com você que me acompanha, para que nós possamos assim compartilhar. Verso 10 em diante, certo? Diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Glória a Deus. Nós falamos semana passada que Davi foi um homem que trouxe uma visão extremamente nobre de acordo com o que ele tinha passado. Davi foi um homem que pecou, e que pecou mais de uma vez, claro, mas que, ao receber a visita do profeta Natan, ele foi despertado para o seu pecado. Porque até então ele estava adormecido, até então ele achava que tinha resolvido com aquela sua superficialidade de esconder aquilo que havia feito. Mas do céu o Senhor tinha visto tudo e estava vendo, e por este motivo o Senhor, por sua infinita misericórdia, manda o profeta Natan ao encontro de Davi, e ali contando uma história de um homem muito rico que recebeu pessoas em sua casa, ao invés de pegar e matar uma ovelha das suas próprias, pegou do vizinho que tinha apenas uma, matou para servir aos seus convidados. E essa história tocou o coração de Davi ao ponto de ele expressar o seu entendimento sobre justiça. Só que ele esquecia que essa era uma história dele próprio, apenas aludida por uma parábola. E o que é interessante disto é que, ao profeta dizer que aquele homem era ele, imediatamente ele abre o seu coração e assume a sua culpa única e exclusivamente dele. E se nós olharmos, do outro lado também tinha culpa, do outro lado também tinha pecado, mas ele não queria saber do outro lado, porque o outro lado ele não poderia resolver. Ele só poderia resolver o seu próprio lado. Então ele toma esse posicionamento e por este motivo escreve o Salmo descrevendo o seu pecado, descrevendo o seu desejo de estar com Deus a todo e qualquer custo, pedindo de Deus
a sua misericórdia, o seu amor, para que ele pudesse continuar na presença do Senhor. E aí ele continua o salmo, dizendo que ele não podia perder algumas coisas. E aí o que era que ele não poderia perder? Em primeiro lugar, ele não podia perder o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da promessa. O Espírito Santo é a revelação de Deus dentro de nós. Sem o Espírito Santo, nós somos extremamente vulneráveis. Sem o Espírito Santo, nós não temos condições nenhuma de vencer. Nós estamos à mercê de onde o vento soprar. Nós não temos capacidade suficiente de vencer um universo que nós não temos visão clara e real, que é o universo espiritual. Há coisas acontecendo ao nosso redor nesse exato momento que nós não estamos vendo. E ai de nós se víssemos. Porque neste exato momento nós poderíamos estar vendo uma grande guerra acontecendo, uma guerra espiritual. Neste exato momento há muitas coisas acontecendo para que, por exemplo, você não escute a palavra de Deus. Para que você não pare para ouvir e meditar a mensagem que está sendo trazida. Há uma série de coisas acontecendo para tirar a sua atenção, para tirar do caminho, para lhe afastar disso que está acontecendo nesse exato momento, porque Deus está nos trazendo, por meio da sua palavra, um despertamento. E este despertamento é justamente para que nós compreendamos que o Espírito Santo de Deus, ele deve estar habitando dentro de nós. Porque sem ele, nós estamos em total vulnerabilidade. Nós estamos de fato perdidos. Mas talvez você me pergunte, pastor, o que é que eu faço para ter o Espírito Santo? Porque Davi, naquele exato momento, fala acerca disso. Porque ele sabia, ele tinha entendimento sobre a necessidade de haver dentro dele a habitação do Espírito Santo. Nós somos como um templo, como uma casa. E essa casa ela precisa ser preenchida. Ela precisa ter habitação. E essa habitação deve ser a habitação de Deus. E para haver a habitação de Deus, temos que ter o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, devemos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E o que seria aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas? É simples. É reconhecer que temos pecado, reconhecer cada um dos nossos pecados e apresentar diante de Deus cada um deles. Senhor, eu pequei nisso, nisso, nisso e nisso. E eu quero que o Senhor me perdoe. E que o Senhor me ajude a me libertar disso. E nas tuas mãos entrego a minha vida, para que o Senhor me ajude, que o Senhor me conduza ao ponto de eu não pecar mais contra ti. Se este desejo tem no seu coração, você já está a um passo de receber do Senhor a sua habitação e o Espírito Santo habitar dentro de você e você passar a não ter mais tanta vulnerabilidade. O Espírito Santo nos desperta, o Espírito Santo nos lembra, o Espírito Santo nos instrui, o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos aproxima a Deus. E por este motivo é impossível que estejamos de fato ligados a Deus sem que tenhamos a habitação do Espírito Santo. E como ter a habitação do Espírito Santo, precisamos confessar os nossos pecados. E reconhecer diante de Deus que sem Jesus não temos solução, porque o nosso pecado, ele só é solucionado por alguém que tem condições de pagar o nosso pecado.
Nós próprios não podemos. Boas obras não pagam, não pagam. Boas obras não pagam o preço da dívida que temos para com Deus. O único preço que pode pagar a dívida que temos para com Deus é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E por este motivo precisamos entregar a nossa vida a Jesus, porque é Ele que passa a pagar a nossa dívida, e não nós. O próprio apóstolo Paulo traz na carta aos Efésios: não é por obras para que ninguém se glorie, mas que pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Então precisamos entender justamente isso. Temos uma dívida que nós não podemos pagar, mas temos um Salvador que pode pagar por nós, mas para isso precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Entregar a nossa vida a Jesus, reconhecendo os nossos pecados e dizendo a Ele que nos ajude a nos libertar destas práticas que não condizem com Ele e com a sua palavra. Segundo lugar, da visão de um salvo que Davi traz nesse salmo que ele canta ao Senhor, é que ele pede para que o Senhor abra os seus lábios para que ele entoe louvores. Os lábios de um salvo devem entoar louvores. E quando a Bíblia fala de entoar louvores, não seria apenas cantar, mas seria expressar, seria falar sobre coisas que exaltem ao Senhor. Coisas que louvem a Deus. A nossa boca, como salvos, ela precisa entoar coisas que agradem o Senhor. Abençoar vidas, cantar de fato, dizer palavras a pessoas que possam ajudá-las a se aproximar do Senhor e coisas do tipo. Essas coisas exaltam, louvam ao Senhor. Por que louvam ao Senhor? Por um simples motivo. Um simples motivo. Deus quer o melhor para a sua criação, que somos nós. Ele nos quer salvos. Deus quer salvar a todos. Mas essa decisão não depende única e exclusivamente de Deus, mas sim também de nós. Porque a salvação em si, ela é um casamento, ela é uma unidade. E como se casa, por exemplo? É muito simples. Eu paquero uma moça, essa moça me paquera, nós começamos a conversar, e a partir dessa conversa e dessa afeição, nós temos um diálogo e achamos por bem de querermos andar juntos. Unir as nossas vidas. Passamos a nos conhecer melhor e chegamos ao ponto do noivado e depois algo mais sério, que seria o casamento, que seria um relacionamento definitivo. Então, quando nós olhamos para o que acontece aqui no mundo físico, acontece a mesma coisa no mundo espiritual. Nós precisamos nos casar com Jesus. E o que seria nos casar com Jesus? Seria justamente entregar a nossa vida para Ele, para que nós possamos andar juntos. E Jesus vai andar junto daqueles que entregaram a sua vida a Ele. Aqueles que querem andar em conformidade, porque as suas leis, as suas regras são necessariamente, precisam ser seguidas. Elas precisam ser acompanhadas, porque Ele é o líder. É Ele quem pagou a nossa dívida. E por este motivo nós somos os seus escravos. E por sermos os seus escravos, devemos seguir as suas ordens, a sua lei. E por isso devemos agradar a Jesus naquilo que nós fazemos. Então a salvação é uma unidade. É Deus que quer salvar e nós que queremos ser salvos. Então nós precisamos entender esta unidade. Encontrar a necessidade de nós, de um Deus que tem disponibilidade de salvar. E para isso entender que esta salvação se dá ao reconhecimento do pecado, ao reconhecimento de quem pode pagar e ao andar em conformidade com aquele que está pagando a nossa dívida e podendo assim ter a habitação
do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Então, a partir daí, nós temos a segunda etapa da visão do salvo, que é louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor não é apenas cantar, como eu falei, mas sim expressar tudo aquilo que exalte ao Senhor. Em terceiro e último lugar, aqueles que são salvos, aqueles que estão em Deus, aqueles que aceitaram a Jesus, eles têm por obrigação, é uma obrigação nossa, como igreja, pregar a palavra. Veja que o Davi diz no seu canto: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, sacrifícios. E ele diz: faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Traz a proteção diante de mim. A tua proteção. E no verso 13, ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Por este motivo é tão importante entendermos que a pregação deve fazer parte da nossa vida. E a pregação necessariamente não precisa ser em um canal, por exemplo, de televisão, ou em um canal de rede social, ou em um púlpito de igreja. A pregação ela deve ser constante em nossas vidas. Em cada encontro com os amigos que não conhecem a Jesus, em cada encontro com pessoas que nunca tiveram contato com o reino, com aquelas pessoas que não tiveram ainda uma experiência com Deus, com aquelas que muitas vezes nem ouviram falar de Deus, porque as pessoas que se aproximam dela não têm o menor interesse. Então, a mentalidade de um salvo é de ensinar aos transgressores, aqueles que estão em pecado, o caminho de retidão, o caminho do Senhor, para que assim eles se convertam. Por que essa é uma obrigação nossa? Porque essa é a vontade de Deus. Lembre-se que eu disse que Deus quer salvar a todos. Mas a todos que o conhecem, a todos que o buscam, a todos que abrem o coração para Ele. E como é que as pessoas podem buscar a Deus se elas não sabem como? Como é que as pessoas podem se aproximar de Deus se elas não sabem como? E é por este motivo a importância da pregação da palavra de Deus. É por isso que é importante que nós que temos experiência com Deus possamos estar ministrando a vida de outras pessoas para que elas possam saber como é que isso se dá. Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Como é que eu me aproximo de Deus? Como é que eu resolvo o meu problema de pecado? A partir da pregação do Evangelho, é justamente que as pessoas têm conhecimento disso. A partir da pregação do Evangelho é que as pessoas têm o conhecimento. O tripé ia caindo aqui. Fica aí. Amém? Então precisamos ter esse cuidado, porque há inúmeras pessoas que não sabem o caminho, não sabem como lidar, não sabem como interagir com Deus. E é justamente a partir do nosso ensinamento, de nós que temos contato com Deus, de nós que sabemos o caminho, porque estamos na presença, por isso Davi disse: perdoa-me, para que eu possa falar às outras pessoas que estão errando, para que elas não venham errar como eu errei, para que elas venham acertar o caminho assim como eu estou acertando. Então veja que ele pediu para que Deus, ele estivesse perdoando os seus pecados,
para que ele instruísse a pecadores a não fazerem as práticas erradas que ele havia feito. E é justamente essa a questão que nós precisamos entender. Nós precisamos ser exemplos e precisamos ser condutores de pessoas que estão errantes para que elas se alinhem em Deus e elas possam também desfrutar da salvação. E essa salvação, ela não deve ser algo superficial. Ela deve ser completa e complexa. Por que eu digo completa e complexa? Pelas palavras de Jesus, a salvação não se dá depois que eu morro. A salvação se dá a partir do momento em que eu tenho contato direto com Deus de maneira plena, autêntica e real. Veja que Jesus falou no capítulo 3 do Evangelho que escreveu João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Jesus complementa no versículo seguinte dizendo: porque os que creem já estão salvos e os que não creem já estão condenados. Logo, o que ele quis dizer é o que está para acontecer é apenas reflexo do que já aconteceu. É apenas reflexo do que já aconteceu. Por isso devemos muito ter cuidado com as nossas vidas hoje, porque a salvação não se dá depois da morte. A salvação se dá agora, no exato momento em que entregamos a nossa vida para Jesus. Quando de todo o nosso coração abrimos a nossa vida e dizemos: Jesus, eu reconheço os meus pecados, que são esse. Me ajuda a vencê-los. Me ajude a vencê-los. E a salvação não se dá pelas nossas forças ou pela nossa perfeição. Não. Não. Porque se dependesse de nossa perfeição, nós estaríamos todos acabados. Mas a nossa redenção, a nossa salvação se dá pelo grande poder que está no sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. A salvação não se dá porque nós temos condições. A salvação não se dá porque nos tornamos perfeitos. A salvação se dá porque reconhecemos que tem alguém com capacidade de suprir as nossas fragilidades, os nossos pecados. E é reconhecendo isso e nos esforçando a não pecar que nós mostramos a Ele que estamos com Ele. Que estamos com Ele. Eu posso pecar? Até posso pecar. Mas quando isso acontece, isso incomoda o meu coração. Se o pecado incomoda o seu coração, você está no caminho certo. Mas se você não está nem aí para o pecado, mais um, é mais um, é mais um. Ou é daquelas pessoas que dizem assim: não, eu peço perdão hoje, amanhã eu peco de novo. Eu peço perdão hoje, amanhã eu peco de novo. Você não está com Jesus. Você não está no caminho da salvação. Você não tem o Espírito Santo do Senhor habitando dentro de você. Porque o Espírito Santo, quando ele habita dentro de nós, todas as vezes que nós cometemos um erro, ele, presta atenção, volta, pede perdão. E muitas vezes esse perdão não é só a Deus. Não. Esse perdão muitas vezes acontece com uma pessoa que eu magoei. Com uma pessoa que eu fiz algo. Perdão também diz respeito a isso. Se você observar o próprio Pai Nosso que Jesus ensinou, ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados os nossos ofensores. Muitas vezes a salvação se dá em perdoar pessoas que nos fizeram mal.
E isso não é nada fácil. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Mas você precisa liberar perdão sobre essa pessoa. E liberar perdão não é esquecer. É não levar mais em consideração. É fazer com que aquilo ali não toque mais o teu coração. Aquilo é só lembrança. Aquilo não faz o menor sentido. Quando aquela pessoa chegar na tua presença, você não vai sentir a mesma coisa que você sentia antes, se de fato você tiver perdoado ela. Você vai lembrar, mas aquilo não vai ser levado em consideração. E é justamente aí onde tem um ponto muito importante. Muito importante. Quem anda com Jesus quer perdão. Quem anda com Jesus quer perdoar. Quem anda com Jesus quer cumprir a palavra. Quem anda com Jesus quer se afastar de todo e qualquer pecado ou aparência de pecado. Que Deus nos ajude. E que possamos unir todas essas informações que Davi nos trouxe a partir do Salmo 51. E que possamos ter os 3 pontos base, né, que é a visão do salvo. Primeiro, nos afastarmos do pecado. Segundo, louvar ao Senhor. Terceiro, pregar a sua palavra. Que Deus nos ajude a cumprir essas etapas e que tudo isso possa fazer parte das nossas vidas como salvos. Porque Deus quer que todos nós sejamos salvos. Então essa já é a vontade de Deus. Falta outra parte, que é a nossa parte. Se nós queremos fazer parte disso. Se nós queremos que outras pessoas façam parte disso. Porque a salvação é um casamento entre quem tem condição de pagar e quem está precisando ser pago. Essa unidade, ela precisa acontecer. A salvação se dá a partir do momento que um Salvador está disponível e que um pecador diz: Senhor, eu sei que tu podes pagar. Paga o meu. Eu vou andar conforme a tua vontade. Eu vou andar como o Senhor quer que eu ande. Eu vou andar na tua presença. Eu vou fazer do jeito que o Senhor quer. Mas paga a minha dívida. Eu sei que eu não posso. Paga, Senhor, a minha dívida. Eu vou andar como o Senhor quer. Oh, glória. Oh, glória. Lembre-se sempre disso. Salvação é um casamento entre quem pode pagar e quem tem uma dívida que está precisando pagar e que reconhece que esse que pode pagar é suficientemente capaz para isso. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não esquece de comentar aí embaixo o que você achou dessa mensagem. Se isso faz sentido para você. Se essa mensagem faz sentido para você. Se a partir de hoje você vai poder cumprir os 3 passos da visão de um salvo, que é não pecar mais, louvar ao Senhor e pregar a sua palavra. Comenta aí embaixo se você vai seguir estes 3 passos a partir de hoje. Ou se você já cumpria isso, já desde que você entregou a sua vida para Jesus, também comente aí embaixo. Isso vai ser muito bom de ver que temos uma igreja participante, porque se você já foi salvo por Jesus, você faz parte da mesma igreja que eu, porque a nossa igreja em Jesus, ela não tem nomenclatura. Ela é uma igreja espiritual. É o corpo de Cristo, unido a partir da sua palavra. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de você que está aqui no YouTube. Não esquece de curtir, de compartilhar essa mensagem com pessoas que você acredita que faz sentido para elas e pode espalhar em nome de Jesus. Até a próxima, você que está aqui no YouTube. Tchau, tchau.